Ezequiel capítulo 48. São estes os nomes das tribos. Desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Emate, até Azarenon, o limite norte de Damasco, até junto de Amate, e desde o lado oriental até ao ocidente, Dan terá uma porção. Limitando-se com Dan, desde o lado oriental até ao ocidental, Azer, uma porção. Limitando-se com Azer, desde o lado oriental até o ocidental, Naftali, uma porção. Limitando-se com Naftali, desde o lado oriental até o ocidental, Manassés, uma porção. Limitando-se com Manassés, desde o lado oriental até o ocidental, Efraim, uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado oriental até o ocidental, Ruben, uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado oriental até o ocidental, Judá, uma porção. Limitando-se com Judá, desde o lado oriental até o ocidental, será a região sagrada que haveis de separar, de 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que o das porções, desde o lado oriental até o ocidental. O santuário estará no meio dela. A região que haveis de separar ao Senhor será o comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000. Esta região santa dos sacerdotes terá ao norte 25.000 côvados, ao ocidente 10.000 de largura, ao oriente 10.000 de largura e ao sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadoque, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Será região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Mas os 5.000 côvados que ficaram da largura diante dos 25.000 serão para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade estará no meio. Serão estas as suas medidas: ao lado norte, de 4.500 côvados, ao lado sul, de 4.500, ao lado oriental, de 4.500 e ao lado ocidental, de 4.500. Os arredores da cidade serão ao norte, de 250 côvados, ao sul, de 250 côvados, ao oriente, de 250 e ao ocidente, de 250. Quanto ao que ficou do resto do comprimento paralelo à região sagrada, será de 10.000 para o oriente e de 10.000 para o ocidente, e corresponderá à região sagrada. E o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Lavrá-lo-ão os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região toda será de 25.000 côvados em quadrado, isto é, a região sagrada, juntamente com a possessão da cidade. O que restar será para o príncipe, deste e do outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que se estende dos 25.000 côvados em direção do oriente e também dos 25.000 côvados em direção do ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. Excetuando o que pertence aos levitas e a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe, entre o território de Judá e o de Benjamim, será isso para o príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até ao ocidental, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim, desde o lado oriental até o ocidental, Simeão uma porção. Limitando-se com Simeão, desde o lado oriental até o ocidental, Issacar uma porção. Limitando-se com Issacar, desde o lado oriental até o ocidental, Zebulon uma porção. Limitando-se com Zebulon, desde o lado oriental até o ocidental, Gade uma porção. Limitando-se com o território de Gade ao sul,
O limite será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas. A porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Azer e a de Naftali. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali.